Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV. E se você está me vendo aqui sozinha com uma peça de roupa vermelha, você só já adivinhou que hoje eu vou falar da novela A Vida da Gente, que tá chegando aí no último capítulo, que está para terminar. Então vou fazer o balanço final da novela, contar o que eu achei, o que eu não achei, se agora eu sou o Team Ana, se sou o Team Manu, se isso importa, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou falar o melhor e o pior da novela e também depois, no fim, fazer algumas considerações sobre o que é ver a novela pela segunda vez, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, de novelas, de reality show, de documentário da Globoplay, tudo aí que tem a ver com produção audiovisual brasileira, aproveita e já se inscreve em algum botão que vai estar aparecendo aqui embaixo. Ativa o sininho, porque aqui a gente não tem muita hora pra soltar vídeo, a gente não tem dia fixo. Como vocês gostam de ver a gente falando mal das coisas aqui no canal, eu vou começar com o melhor e vou pro pior. Porque, pra o quê? Pra segurar a audiência, né? O método João Kleber de segurar a audiência. Então, vamos lá. O melhor da novela da Alicia Manso, eu acho que é complicado a gente tentar escolher um núcleo ou tentar escolher uma história em si, porque eu acho que as histórias são muito interligadas. Tem pouco personagem, então as histórias se interligam muito. O que é o melhor da novela da Alicia Manso, eu acho que é o modo como ela constrói os personagens. Eu acho que são personagens que são muito críveis e não só isso, eles são fiéis às suas próprias narrativas. Uma coisa que a gente acaba reclamando muito quando tá falando de novela é quando os personagens acabam fazendo coisas que não tem a ver com o que eles eram no começo, incoerentes com a sua própria narrativa. Por exemplo, em novela do Valsir isso acontece muito. A pessoa começa de um jeito e aí depois ela muda de personalidade para que a história consiga correr. Isso não acontece na novela da Alicia Manso. Até quando você não gosta do personagem, ele é muito coerente. Eu acho que até personagens que não são muito gostáveis, como por exemplo a Júlia, muita gente fala mal da Júlia, né? Apesar dela ser uma criança e tal. Tem por que acontecer tudo aquilo. Ela é mimada porque ela foi uma criança que cresceu com a mãe em coma e que a Manu tentou de todo modo reverter essa situação para que ela não sentisse tanto. Ela é uma criança um pouco carente ali, porque obviamente ela cresceu com uma mãe, mas com uma outra mãe numa outra situação, que era no hospital, e ela não entendia muito bem. Ali, quando ela começa a rejeitar a Ana, isso faz sentido, porque ela não cresceu com a mãe presente. A ideia de mãe que ela tem é a Manu. Então, assim, tudo me parece muito coerente. Inclusive, os personagens, como eu disse, que a gente não gosta tanto. O Marcos é um personagem que foi criado, por exemplo, para ser esse personagem que não toma as rédeas da própria vida. Então ele segue assim até o fim, até ele conseguir, quem sabe, acordar e entender que nem sempre a vida vai funcionar do modo como ele quer e nem sempre ele vai ter lá uma mulher esperando que ele consiga dar certo no grande plano da vida dele, que é ser um grande empresário na área de turismo, que ele é tão bom. Enfim, eu acho que todos os personagens são muito coerentes, inclusive Ana e Manu, que muita gente fala que a Ana é chata, né? E eu vou usar os dois lados, tá? Não se preocupe. Está passando um avião. O avião não sei se é Team Ana ou Team Manu. Muita gente fala que a Ana é chata, que a Ana é imatura e tal. A gente tem que levar em consideração que a Ana entrou em coma quando ainda tava ali no final da adolescência, né? E ela acorda 7 anos depois e ela não teve tempo para viver a vida esses 7 anos, ela estava dormindo. Então ela acorda já uma mulher feita, mas com a cabeça que ela tinha quando tinha 17 anos. Então, com muita facilidade, ela coloca os pés pelas mãos. Ela toma decisões impensadas, ela é imatura, ela às vezes não sabe o que ela quer, né? Muita gente critica, por exemplo, essa questão dela nunca saber se ela vai ficar com o Lúcio ou com o Rodrigo. Eu acho que aí a gente tem que entender uma coisa importante. É claro que aqui eu falo de um lugar de quem já viveu uma história um pouco parecida, então eu me identifico com a Ana, já me identifiquei com a Ana um pouco. A Ana tem uma questão com o Rodrigo que todo mundo fala, como ele é o amor da vida dela, se eles nunca tiveram nada de tão concreto, né? Eles tiveram uma filha, mas eles não tiveram tempo de ter esse grande amor. Eu acho que é justamente isso que a Alicia faz muito bem. A Ana tem uma idealização do Rodrigo, né? Ela tem essa ideia de que ele é o amor da vida dela e que eles nunca conseguiram
viver essa história. Então, vira sempre aquela história que não terminou. Uma história que vive muito mais no campo da idealização do que no campo da realidade. Pro Rodrigo é a mesma coisa. A Ana é a ideia do amor da vida dele que ele não conseguiu viver. Então, enquanto eles não terminam, enquanto eles não esgotam essa história, é muito difícil conviver com uma possibilidade. A possibilidade do amor da sua vida, mesmo que ele não tenha sido concretizado, principalmente por ele não ter sido concretizado, ele é muito maior do que qualquer romance que você venha a ter que seja real. Porque no romance real, a pessoa ela te decepciona, ela tem atitudes que você não gosta, você tem aquela coisa do dia a dia que às vezes vai esgotando qualquer relacionamento. E no caso da Ana e do Rodrigo, eles não tiveram tempo nunca pra viver isso. Então, eles têm aquela ideia um do outro de que vai ser o romance perfeito. Tudo isso que a Ana vive com o Lúcio e que não dá certo, ela viveria bem com o Rodrigo. Do mesmo modo, pro Rodrigo, tudo que ele viveu e deu errado com a Manu, todas as vezes que a Manu é chata, não aconteceria com a Ana, porque a Ana é o grande amor da vida dele. Então, conviver com uma idealização é muito complicado. E é por isso que eles ficam encalacrados um com o outro até o fim da novela, quase. Porque eles nunca têm a possibilidade de viver esse amor plenamente, até esse amor se esgotar e a Ana descobrir que o Rodrigo coloca a toalha molhada na cama dela e isso irrita ela profundamente. Tudo aquilo que vai minando o relacionamento, eles nunca têm tempo. Então é por isso que vira e mexe, ela toma decisões erradas, né? Porque ela tá ali com aquilo na cabeça de que ele sim é o cara que não tem defeito, que é perfeito. Por quê? Porque ela não teve tempo de esgotar os defeitos dele. O Rodrigo tem a mesma questão. Então eu acho que isso é muito coerente. Ela não consegue casar com o Lúcio porque ela ainda não esgotou aquela história com o Rodrigo. Ela não teve tempo de pensar, putz, talvez esse cara não seja realmente o amor da minha vida. E depois que ela tem a depressão e que tem a questão da doença da Júlia, ela tem tempo pra pensar sobre isso e pra esgotar essa possibilidade. Talvez não tenha dado certo, não é porque eu tinha a Júlia e porque eu entrei em coma e depois porque teve a Júlia, porque talvez não tenha dado certo simplesmente porque nós não somos pessoas compatíveis o suficiente para viver esse grande amor, que no fim não era o grande amor. O grande amor da vida dela talvez fosse o Lúcio, a pessoa que estava ali do lado dela o tempo inteiro. Então, eu acho que a narrativa da Ana e do Rodrigo é muito coerente, do mesmo modo que a narrativa da Manu é muito coerente, porque embora às vezes eu ache a Manu chata, ela tem todos os motivos do mundo pra ficar muito brava com a irmã, porque ela tava sempre vivendo a vida da irmã. Tanto viveu a vida da irmã que acabou ficando com o cunhado. Enfim, ela se deu completamente pra vida dessa irmã e de repente a irmã vai lá e rouba o marido dela, que ela já tinha construído toda uma história. Além disso, a Manu é uma pessoa muito mais amarga, não vou dizer amarga, mas uma pessoa muito mais ressentida, porque ela foi o tempo inteiro rejeitada pela própria mãe. A Ana sempre teve tudo, a Manu sempre foi uma pessoa que ficou ali à margem. Então, assim, quando a Ana vai lá e tira tudo que ela tem, inclusive a família, é claro que ela vai ficar ressentida, porque ela está acostumada a ver a irmã pegando tudo que ela tem. A mãe, uma vida perfeita, e depois, inclusive, o seu marido, né? Então, assim, é claro que ela vai demorar pra perdoar. Ali, vendo a novela, às vezes a gente fica com raiva pensando, putz, esquece isso, já faz 300 anos. Mas na cabeça dela as coisas são mais difíceis. Então eu acho que o grande mérito da vida da gente é o modo como os personagens são feitos, como a narrativa é muito... Por mais que você às vezes se irrite com alguém, você pensa, putz, faz todo sentido a pessoa agir desse jeito. Mesmo quando você não se identifica com eles, eu acho que sempre tem uma boa justificativa. A senhora Dona Alicia Manso deve ser também muito boa, deve ter lido muita psicanálise, alguma coisa assim, porque ela consegue criar esses tipos muito bem feitos, de acordo com como eles agem muito de acordo com como a vida deles andou. Então acho que o melhor é isso. O pior, nem tudo são flores também, né? Não vou falar que é uma novela perfeita. Eu acho que o pior, e aí é uma coisa que depois ela acaba inclusive explorando melhor em Sete Vidas, eu acho que é a questão da doação do sêmen ali do Lourenço. Uma coisa que me incomoda muito na novela, que depois, claro, fica uma coisa bonitinha, porque o Lourenço vai lá cuidar do Thiago e tal, mas que me incomodou um pouco é essa ideia de que o Lourenço, por ter doado o sêmen, teria obrigações com o menino como filho dele, que é uma coisa que depois vai acontecer na novela Sete Vidas. É claro que a legislação brasileira não leva em conta isso, o fato de ele ter vendido o sêmen, né, porque ele vendeu pro Jonas por lá R$1 milhão, sei lá. Mas assim, a partir do momento em que você doa isso,
o filho é da pessoa para quem você doou. Você não tem direito de pai porque você doou um sêmen. E é claro que tem questões, e são essas questões que vão ser, inclusive, abordadas melhor em Sete Vidas. Mas me incomodava muito, nesse caso, por exemplo, a Celina não achar que o Lourenço não tinha condições de ser um bom pai, porque ele doou o sêmen e depois nunca mais quis saber da criança. Sendo que esse era justamente o acordo que tinha sido feito. Se ele tivesse doado para um banco de sêmen, aconteceria a mesma coisa. Ele não teria, tipo, vamos supor que o sêmen dele tivesse gerado três crianças. Ele não é pai dessas crianças, né? Tipo, ele não tem obrigações de pai com essas crianças. Inclusive, daria problema se ele fosse lá procurar essas pessoas para quem que se torna, né, que são filhos biológicos, mas que estão em outra família. Então, essas questões de família, às vezes eu acho que ela aborda com uma certa, quase um certo moralismo ali, de tipo, dessa coisa, e de um determinismo que me incomoda, desse negócio de pai ser a pessoa que doou o sêmen, não necessariamente, né? A gente vê ali no caso da Alice, por exemplo, que tem o pai e a mãe, o pai dela é o pai que criou. E aí também a gente tem questões. No caso da Alice, muita gente critica o fato da Alice ter ficado extremamente próxima do pai biológico e quase ter largado o pai adotivo, que é o pai dela que criou. E ali eu acho que faz algum sentido ainda, porque assim, a Alice queria muito saber de onde ela veio e ela já tinha sido rejeitada pela Vitória. Né? Ela não tem essa conexão de família com a mãe biológica. Então ela sabe muito pouco sobre de onde ela veio mesmo, biologicamente falando, né? Quando ela encontra o Renato, me parece que ela tem essa chance de tentar entender de onde ela veio realmente, né? E aí ela cria um laço bastante forte com ele, principalmente por ele ser um alcoólico, né, tem essas questões com a bebida, então eu acho que ela tem a obrigação de cuidar. Eu acho que ele ainda faz algum sentido, embora eu acho que, né, a Alice fica muito realmente, ela quase rejeita o pai adotivo por causa do pai biológico, né, eu acho que também é um pouco exagerado, mas faz algum sentido ali, porque ela parece que tá naquela situação ali em que ela tá muito apegada a entender a própria história. Agora, no caso do Lourenço, realmente me incomoda, porque quando os personagens jogam na cara dele que ele abandonou o filho, não faz muito sentido, porque ele simplesmente doou o sêmen dele. E aquilo ali tinha um contrato de que o Jonas e a Cris iam ser pais do menino. E aí tá ok, quando ele percebe que os pais, pra quem, né, ele doou o sêmen e tal, não cuidam bem da criança e resolve tomar esse lugar, faz algum sentido, mas assim, quando ficam colocando isso na cara dele, de que, nossa, olha lá, seu filho abandonado, eu acho que a gente vai pra um lugar meio perigoso. Depois, Alice, eu acho que deve ter tido críticas nessa época da novela e acaba abordando isso em Sete Vidas. Abordando também do mesmo modo um pouco, né? Porque todos eles querem saber quem é o doador e tal. Não sei se é um... Quer dizer, acaba sendo um dilema, inclusive, ético, né? Que é interessante para uma novela, óbvio, mas e eu acho que é bem mais interessante em Sete Vidas, mas o modo como o Lourenço é tratado, principalmente pelos personagens em volta, o Rodrigo, a Celina e tal, eu acho que não cabe muito, assim. Não gosto dessa abordagem da novela, eu acho que é uma das poucas que realmente me irrita. Além da Dona Iná, que dá conselhos absurdos para as netas o tempo inteiro, mas eu acho que isso é da avó, né? Da avó que quer o melhor para as netas. Então, como eu disse, a gente vai criticar, mas ao mesmo tempo tem lá a sua certa coerência. E agora, muita gente me perguntou como que foi assistir a novela pela segunda vez. E eu acho assim, a novela me pegou um pouco menos. Com o drama da Ana, eu sou bem menos team Ana, acho que do que eu era, embora eu entenda ela muito, mas assim, tô em outra situação da minha vida, então não me identifico tanto com certas questões que me identifiquei no passado. Porém, ainda acho a novela muito boa. É uma das poucas novelas que eu paro pra assistir, eu não assisto nunca no horário que ela passa, eu assisto sempre no horário do meu almoço no outro dia, 30 minutos, perfeito. E assim, acho uma novela muito legal, acho uma novela com personagens muito interessantes, com um texto muito bom, acho que a Alice acerta muito no texto, gosto muito, como já falei num vídeo anterior, do modo como ela troca esses estereótipos, ela coloca mulheres fortes e homens não tão fortes, homens que
não seguem a esse padrão que, ai, me encheram um saco na outra vez, esse padrão estabelecido pela sociedade. Não é um padrão que as mulheres esperam e nem é o padrão que eu espero, mas existe um padrão estabelecido pela sociedade em que os homens são esses homens provedores, são os homens fortes, são homens que não choram, que não cozinham, que não cuidam dos filhos. A gente sabe que existe esse padrão estabelecido pela sociedade, que às vezes é um estereótipo que tá até na novela. Todo personagem do Manuel Carlos atende a esse estereótipo. Vários mocinhos de novela atendem a esse estereótipo. A Alicia corta um pouco esse estereótipo e a gente percebe o quanto esse padrão estabelecido tá no nosso inconsciente, porque às vezes a gente mesmo se incomoda com o fato de a gente ter homens mais frágeis ali naquela novela. Homens que às vezes não tomam tanta iniciativa, que não são tão assertivos nas coisas que fazem e tal. E aí a gente vê o quanto que ela muda, né? Ela troca essa ideia e eu acho bastante interessante. Não gosto tanto do final. Não porque a Ana não fica com o Rodrigo. Eu imagino que a Ana deveria ficar com o Lúcio mesmo. Até pela construção da coisa ali da doença da Júlia. Como que o Lúcio é esse cara presente. Ela vai conseguir enxergar tudo isso e tal. E acho que também ela e o Rodrigo não são eles percebem que eles não são esse grande amor da vida um do outro. Eu não gosto do modo como é feito a Manu com o Gabriel. Porque, assim, até o penúltimo capítulo ali, o Gabriel vai estar rondando a Manu, né? Ele é o cara que vai lá no hospital, que fica com ela e tal. Então, eu não gosto muito do modo como é construído o fato dela perceber que ainda ama o Rodrigo e ficar com ele e tal. Porque da parte da Manu faz sentido, eu acho que faz muito sentido, inclusive, porque realmente ela é uma pessoa que ficou muito tempo presa nessa história do Rodrigo, né? Tanto é que ela tem esse rancor da irmã, é uma coisa que fica por muito tempo. Agora, o Rodrigo, até 2 semanas atrás, na novela, ele tava indo atrás da Ana porque ela tinha terminado o casamento com o Lúcio e ele queria saber se os dois iam ficar juntos. Aí depois ele vai lá e termina com a Manu. Me parece que a Manu é colocada pro Rodrigo como um prêmio de consolação, coisa que eu não concordo muito. Se ela tinha o Gabriel, que era esse cara que, porra, teve lá com ela, né, o tempo todo e com quem ela construiu uma coisa muito legal. Claro que tem ali, a Alicia tenta mostrar que ela não tá 100% nessa relação, mas como eu disse, a Manu não está. Mas o Rodrigo não me parece que tivesse tão... que faça muito sentido ele ter percebido o quanto ele ama a Manu, porque a Manu parece que sempre foi um prêmio de consolação quando ele não conseguia a Ana. Então eu não gosto. É claro que o mocinho da novela, em 2011, eu acho que eles não iriam tirar o mocinho da novela pra ficar com uma terceira pessoa, mas eu acho que o Rodrigo não deveria ficar com nenhuma das duas. Quanto ao Tim Ana e Tim Manu, eu acho que também uma coisa que você poderia colocar aí no pior é o fã da novela. Que eu acho que, como eu já disse em outros vídeos, eu acho que eu disse em todos os vídeos dessa novela, isso é o que menos importa. Fica muito claro isso no final da novela. Agora, quando a Júlia fica doente e a Manu é a doadora do fígado que vai salvar a vida da filha, elas fazem as pazes muito rápido, porque elas mesmas entendem que o amor que elas sentem pela Júlia, o amor que elas sentem uma pela outra é muito maior do que qualquer picuinha que elas tenham tido por causa do Rodrigo. Elas têm um amor de irmã que é maior do que o amor que elas têm por um cara, que é maior do que as questões que elas têm com a mãe. E isso uma hora iria se transpor a essas questões. E eu acho que é isso, assim, não faz diferença quem tá certo e quem tá errado. As duas erraram. A Manu pisou na bola em algumas situações. Com a Ana. A Ana foi idiota com a Manu quando não conta que ela estava apaixonada pelo Rodrigo e trai a irmã. Então, assim, ambas machucaram uma outra e depois elas percebem que isso não faz diferença. Eu acho que também quem é fã da novela devia entender que não faz diferença. Assim, você pode se identificar mais com uma ou com outra. No meu caso, eu sempre me identifiquei mais com a Ana. Mas isso tem a ver também, quando a gente se identifica com um personagem de novela, tem a ver com uma história passada sua, tem a ver com as suas memórias, tem a ver com a sua bagagem. E quem se identifica mais com a Manu pode ser porque também tenham outras questões que... Mas assim, não é porque tem uma que tá certa e outra que tá errada. A novela inteira é sobre não mostrar que tem uma certa e uma errada. E aí, inclusive, teve um bafafá aí de que as pessoas queriam um outro final pra novela. Então isso não vai acontecer, isso não é novela do Daniel Ortiz, a gente não tem como gravar isso e tal.
Não sei se tinha um outro final gravado. Talvez, se tivesse, seria interessante só, sei lá, aparecer um Globoplay pra gente saber como seria se a Manu tivesse terminado, sei lá, com o Gabriel e a Ana com o Rodrigo, não sei. Mas também acho que isso faz pouca diferença no fim das contas. Acho que talvez também junto com o Lourenço aí que eu falei, o pior da novela realmente foi essa história boba de que tem que ter Team Ana e Team Manu, tem que escolher um lado e tal. Eu acho que os lados vão mudando conforme a novela, tem hora que eu acho que a Ana tem mais razão, tem hora que eu acho que a Manu tem mais razão, e a identificação é muito pessoal. Não acho que a novela tenha sido sequer construída para que a gente tenha essa rivalidade besta que a internet criou, e que é um saco, porque quando você tá comentando a novela, tipo, como eu já disse, me identifiquei com a história da Ana em alguns momentos. Então, às vezes falo bem dela e tal, e aí você recebe um monte de comentário de gente que adora ela, e aí se porventura você fala mal dela, mas não sei o que, como se fosse gente de verdade, gente. Pelo amor de Deus, é uma novela e assim, é coerente, sabe? É coerente o que acontece, o que vai acontecendo. A Alicia faz de propósito, às vezes você achar uma chata e uma muito legal, e depois uma muito legal e a outra muito chata, mas não é pra escolher lado, entendeu? Triste com o final da vida da gente, porque é uma novela que eu gostava de acompanhar, acho que é a única novela que eu estava acompanhando todos os dias com muito afim. Então, depois que acabar, vai acabar a minha novela do horário do almoço. E aí eu acho que eu vou trocar por nos Tempos do Imperador, que a gente vai ter que assistir, visto que é a única novela inédita da grade da Globo. Vocês perguntaram também sobre o vídeo Nos Tempos do Imperador. A gente meio que abortou a história dos resumos aqui no canal, porque eles dão muito trabalho e pouco retorno, basicamente é isso, assim. Então a gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões, o que a gente achou do primeiro capítulo, que deve sair, assim, provavelmente no dia seguinte, a novela. Vocês fiquem aí ligados que vai ter conteúdo sobre a novela do Selton Mello, Dom Pedro II, porque é o que tá tendo, né? E a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre qualquer outro programa da Globo. Um programa da Record, talvez, não sei, talvez mais pra frente tenha vídeo da Ilha Record, porque também confesso que não vi nada quase, porque estava muito ligado nas Olimpíadas. Estou vivendo o espírito olímpico, estou vivendo qualquer coisa que esqueça que a gente vive no Brasil de 2021 com uma pandemia descontrolada. E é isso, gente, é isso. Conta aí pra mim o que é que você acha do final da vida da gente, se você gosta, se você detestou, se você tem acompanhado, se você não gosta desse tipo de novela. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta desse tipo de novela e tudo bem, né? Novela é gosto pessoal. E é isso, conta aí pra mim o seu melhor e o seu pior na novela também, se você já tá triste porque vai acabar. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Sua mãe não podia ter feito uma coisa dessas, ainda mais sem o nosso consentimento. Rodrigo, para o carro.